E aí, jovens, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um OC Youth. Estou aqui com... Esther Durão. Boa noite, jovens. Sejam bem-vindos. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Galera, como vocês sabem, vamos começar com um momento de louvor. Vai ser a Esther que vai estar nos dirigindo nesse momento para nós prepararmos esse espaço para o Senhor. Então, sem mais delongas, ela vai começar com uma oração e a gente entra, e hoje tem uma palavra maravilhosa para nós recebermos hoje. Amém? Amém. Amém. Bom, sempre precisamos nos fazer sensíveis à voz do Espírito Santo. Então eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite e se entregar ao Senhor. Pai, te convidamos aqui. Que venha a tua presença, que venha o teu amor nos envolver, confirmando em nós, em nosso espírito, a certeza de quem tu és, para que possamos te adorar pelo que tu és e nos aproximarmos de ti, Senhor, como uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Em nome de Jesus, Pai. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Pra confiar eu não preciso entender. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Sim, Senhor, faz de nós vasos, Pai, porque tu és o oleiro. Que possamos, Senhor, ser cheios de ti. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Algo novo fará. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Aonde há vinho, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo há de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, porque tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho
Faz de mim Deus vinho novo, faz de mim Deus vinho. Começa a dizer para Ele, jovem. Começa a pedir a Ele. Mas não se surpreenda se vierem as provas. Não se surpreenda se vierem as dores. Porque é através da prensa que se extrai o vinho novo, que se extrai a virtude que o Senhor procura em cada um de nós. Então começa a pedir para Ele: Senhor, extrai de mim o vinho novo, aquilo que vai te agradar de mim, Senhor. Porque é somente quando somos vinhos novos que o Senhor nos colocará no muito. Faz de mim Deus vinho novo, faz de mim Deus vinho novo, faz de mim, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada eu tenho aqui, tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Amém. Bom culto, gente. E aí, jovens, então, eu tô gravando isso antes do louvor do culto começar. Vocês acabaram de ouvir o louvor, foi um tempo maravilhoso, eu imagino. Esther tá aqui atrás gravando, porque o nosso bispo, o nosso pastor, tá no Meio Oriente fazendo uma missão lá. Talvez vocês viram nas redes sociais, algo muito especial está acontecendo ao redor do mundo, porque essa igreja é para as nações. E bem, nós somos um ministério online e te convidamos a participar de tudo que nós temos aqui para te alimentar, assim como as cartas de Paulo que chegavam a todas as igrejas. Nós temos a nossa forma de chegar até você. Terça-feira e sábado temos o nosso culto de ensino bíblico com o pastor Cris Duran e todo domingo, às 7 horas da noite, temos aqui nosso OCU, nosso culto. Os chamados estão se encontrando aqui todas as manhãs, segunda a quinta, temos nosso devocional chamados para você estar conosco, estar aprendendo das Escrituras, mas também se ajuntando junto com a noiva. Está sendo um tempo maravilhoso. Então, eu queria avisar tudo isso para vocês estar junto conosco. Tem muito aqui para oferecer para você. A pergunta é: quanto que você quer receber? Agora, certamente, a gente está arrumando para que eu vou aparecer aqui uns segundinhos para dar a palavra. Então, fique aí, tire toda a distração e bora entrar nessa maravilhosa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Amém? As mãos da Esther já estão tremendo aí, então falou. Top. Caramba, meu ombro. Amém, jovens, que tempo abençoado. Eu tava dando os recados hoje, mas agora vamos entrar na palavra. Se é a tua primeira vez aqui, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui é um ministério onde nosso foco é de fato preparar e levantar você, jovem, para se ser uma pessoa que de fato vive o ID, vai para as nações e faz discípulos das nações. Mas antes de nós querermos fazer discípulos das nações, nós mesmos temos que nos tornar verdadeiros discípulos. Então aqui há um lugar, um campo, uma vinha para você ser acompanhado, acompanhada e de fato se tornar um discípulo de Cristo. E nós estamos aprendendo e vimos aprendendo sobre o novo nascimento, nascer de novo, a nova natureza. E nessas últimas 2 semanas temos aprendido sobre isso. E vamos continuar nessa linha bem bíblica. Hoje vamos estar lendo Romanos 6. Estamos começando uma
pregação de 3 partes. Essa vai ser a primeira, lendo entre Romanos 6, 7 e 8. E aí, o que nós temos aprendido sobre a natureza é que ela tem um grande inimigo. E esse grande inimigo da nova natureza é a velha natureza, o velho homem. E as escrituras falam constantemente sobre esse velho homem e o novo homem. Mas quando você não conhece seu inimigo, você pode acabar subestimando ele, tanto como dando muito crédito a ele. Vou falar de novo, quando você não conhece seu inimigo, de fato, a sua velha natureza, você pode acabar subestimando o seu inimigo, caindo nas armadilhas dele, achando que ele não vai conseguir fazer você ser vencido, perder, achando que você vai ser forte o suficiente para entrar nesses lugares onde teu inimigo, você subestimando, vai te pegar. Enquanto tem muitas pessoas que dão muito crédito ao inimigo e acham que não conseguem vencer o seu inimigo, e por isso hoje vamos estar aprendendo mais sobre a nova e antiga natureza. Mas o grande problema que nós temos é que estamos em uma geração de cristãos que usam as cartas de Paulo. Eu estava falando sobre as cartas de Paulo. Eles usam elas para distorcer os seus ensinamentos, o ensinamento de Paulo, porque são difíceis de entender, e os usam para seguir os seus próprios desejos. E já antes de nós entrarmos em Romanos 6, 7 e 8, eu quero que vocês ouçam o que Pedro diz em 2 de Pedro 3, 15 a 16. Aqui Pedro está falando sobre as cartas de Paulo, e ele diz assim: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então Paulo estava escrevendo sobre essa paciência do Senhor para a salvação, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Em todas as cartas, Paulo fala daquilo que estamos falando. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras. Para quê? Para a própria destruição deles. Jovens, o que leva à destruição? O que leva à morte? O pecado. Ou seja, eles estão torcendo essas escrituras para viver na sua vida de pecado. Então, para nós podermos aprender hoje de parte do Senhor, vamos orar, vamos entregar esse momento de ensino e de aprendizagem ao Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que você tem preparado para nós, esse estudo bíblico que vamos ter hoje de parte de Ti. O Espírito Santo, venha, ensina-nos. Eu peço que você venha abrir os olhos e os ouvidos daqueles que estão ouvindo, e que hoje eu possa ser um canal, Pai, da Tua voz, um canal da Tua mensagem, e que esses jovens aqui possam entender sobre o inimigo que eles têm, o inimigo que nós temos, e como se tornar vencedores, como viver de uma forma santa e agradável e desfrutar dessa nova natureza que Tu tens nos dado. Muito obrigado, Senhor. Em Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Nessas próximas 3 semanas, iremos trazer à luz o que verdadeiramente Paulo está dizendo em Romanos 7, ok? Uma das cartas mais distorcidas pelo homem para justificar sua vida escrava ao pecado. Então, para nós entendermos o que Paulo de fato está dizendo em Romanos 7, que é algo que muitas pessoas irão tentar usar para te enganar, jovem, você tem que entender os capítulos antes e os capítulos depois. Mas vamos ler Romanos 7, 15 a 19 para entender do que estamos falando. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E aqui é onde muitas pessoas irão ler isso e dizer, ok, se nem Paulo conseguia resistir o pecado, quem sou eu? Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Quando você lê assim e tira essas palavras fora do contexto, você vai achar que Paulo está falando que a luta entre seu espírito e sua carne é uma luta que ele perde todos os dias. Mas claro que não, porque estaria contradizendo aquilo que ele escreve em Romanos 6 e aquilo que ele escreve em Romanos 8. E sem começar a ir e começar a pular por todo lado, vamos começar com Romanos 6. Então abra sua Bíblia, pega seu marcador, pega o que for, porque vamos estar lendo todo Romanos 6 hoje e entendendo aquilo que o Senhor está a ministrar hoje. Primeiro, temos que entender o pretexto de Romanos 6. Eu vou mexer isso aqui para ter meu iPad aqui. Pretexto. Aí nós encontramos Romanos 5. E Romanos 5, versos 10 e 9 a 20, diz assim: Pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, aqui já está falando sobre Adão. A desobediência dele fez de nós pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, pela desobediência de Adão, nós recebemos uma natureza de pecador e fomos chamados de pecadores. Mas agora, pela obediência de Cristo, quando nos revestimos com essa nova natureza, nascemos de novo, agora o Senhor olha para nós como homens justos. Amém? Paulo já nos mostra aqui esse contraste entre o velho e o novo homem. A desobediência trouxe o velho e a obediência trouxe o que? O novo. Quem vive pela desobediência são chamados de pecadores, mas quem se une à obediência de Jesus Cristo, agora serão chamados pelo Senhor de justos. E aí nós vamos a verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse. Como assim que a lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse? Aqui Paulo está dizendo que a lei foi feita para nos mostrar o nosso pecado, para que nós possamos ver quanto nós transgredimos a lei e temos a natureza, a inclinação a fazer isso. E essa natureza antiga, quanto mais conhece o que é errado, mais deseja fazê-lo. Assim como Adão e Eva, eles souberam o que era errado e mesmo assim, de tudo que eles tinham, o que eles queriam era o errado, a nossa antiga natureza. E continuamos e diz assim: mas onde o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça, para trazer o quê? A vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas isso foi feito para que nós pudéssemos ver a transgressão aumentar, para que nós pudéssemos ver a necessidade de nós sermos transformados, para que pudéssemos entender nossa necessidade de uma nova natureza. Mas aqui é onde o homem começa a ver uma porta, onde Paulo diz aqui, onde o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Aqui onde o homem começa a achar uma brecha, uma justificação para continuar vivendo na sua vida de pecado. Porque é tudo que o homem antigo quer, é tudo que o seu velho homem que você está lutando todos os dias contra ele, é tudo que ele deseja. E Paulo sabia que o homem iria tomar essas palavras para continuar pecando, por falta de conhecimento da graça. Ou seja, o povo padece por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entender realmente o que a graça é. E é por isso que Paulo escreveu Romanos 6. E aqui é onde Paulo coloca uma questão que muitos até hoje, uma pergunta que muitos até hoje fazem e não buscam a verdadeira resposta. E é assim, verso 1. Prontos? Romanos 6, verso 1. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
continuaremos, Paulo diz, será que vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós cristãos, se morrermos para o pecado, Paulo está dizendo aqui, se morrermos, gente, para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui Paulo está fazendo um ponto tão forte sobre verdadeiramente, se verdadeiramente fomos libertos, se verdadeiramente morremos para essa vida de pecado, então como poderemos continuar vivendo nele? Como isso faz sentido, jovem? Como que isso pode acontecer, uma pessoa morrer ao pecado, mas continuar vivendo nele? E muitos dirão, Paulo, eu ainda luto tanto com o pecado. Talvez você diz isso, mas Davi, eu ainda luto tanto contra o pecado. E Paulo simplesmente pergunta para vocês, como podemos ainda viver no pecado, se certamente morremos para ele? Se verdadeiramente pertencemos a Cristo, se verdadeiramente acreditamos no que ele fez e disse, como podemos ainda ser escravos do pecado? Isso é possível? É possível ser conhecido por Deus e continuar vivendo uma vida aprisionado no pecado? Vamos ver o que ele diz dos versos 3 a 7. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Diga comigo, jovem, vida nova. Muito bem. Pois se fomos unidos com ele em sua morte, certamente também seremos unidos com ele em sua ressurreição. Sabemos que nosso velho eu foi crucificado com ele. Sabemos, né? Você tem a certeza que seu velho homem foi crucificado com Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Porque quem morreu foi libertado do pecado. Jovens, quem morreu? Vocês não sabem? Aqui Paulo está dizendo à igreja, ei, vocês sabem o que significou quando vocês professaram sua fé em Cristo e foram batizados como um símbolo da sua morte e ressurreição, entrando nas águas, simbolizando a sua morte, ou seja, simbolizando a decisão que você fez a morrer a antiga forma de viver e subindo, simbolizando a ressurreição, que agora você tem a nova vida, a nova natureza. Vocês realmente sabem o que isso significou? O compromisso que vocês fizeram, aquela oração que muitos fizeram? Quando vocês deram suas vidas a Cristo, vocês fizeram um compromisso de morrer verdadeiramente. Vocês entregaram suas vidas de fato. Vocês realmente sabem o que significa isso? Um compromisso de morrer como ele morreu, para que vocês possam ressuscitar como ele ressuscitou. E se verdadeiramente morremos, então verdadeiramente seremos unidos nesta ressurreição. E tudo isso para que possamos viver uma vida que é jovem, uma vida nova. Paulo está dizendo, você veio a Cristo para viver uma vida nova, para andar de uma nova maneira. Você foi concedido uma nova natureza. Se você verdadeiramente deu sua vida a Cristo, se você de fato pela fé crucificou a sua carne, se você de fato renunciou à sua antiga vida, todos os seus sonhos, todas as suas maneiras fúteis, todos os seus desejos para não ser mais controlado pelo pecado, mas para ser libertos da garra da morte. Se você de fato morreu com Cristo, então de fato você viverá com ele. E aí nós continuamos a verso 8.
Agora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Pois sabemos, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. A morte já não tem domínio sobre Ele. E aqui, jovens, nesse verso 8, aqui é onde muitos usam e começam a distorcer a Bíblia para seguir seus próprios desejos. E muitos pensam que o que Paulo está dizendo aqui é que como fomos batizados, como professamos a nossa fé, então isso significa que morremos com Cristo e agora viveremos como Ele. E se Ele não pôde morrer novamente, nós também não morreremos novamente. Ou seja, muitas pessoas falam, não, eu fui batizado, não, eu fiz a oração, não, eu dei minha vida a Cristo. Então, não importa o que acontecer, se eu continuar vivendo em pecado, não importa, se eu morri como Cristo e fui ressuscitado, agora eu vou viver como Ele. E Ele nunca pode morrer de novo, então eu também não posso. Mas olha o que ele diz em verso 10. Pois a morte que Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas a vida que Ele vive para Deus. Assim também vocês. Paulo diz exatamente o que acabei de falar, que Ele morreu ao pecado uma vez por todas e agora vive para Deus. Assim também vocês. Pois sabemos que, verso 10. Assim, 11. Assim também vocês. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você se considera morto para o pecado? Aqui está o ponto principal. Jesus morreu para o pecado uma vez por todas. E se você realmente se une à sua morte e morre para o pecado uma vez por todas, então, claro, você não morrerá novamente. Claro, você terá vida eterna, pois Deus é fiel em cumprir a sua promessa, em cumprir a sua parte da nossa aliança. Mas, se você continuar a viver uma vida presa ao pecado, o que acontece? E se você continuar vivendo uma vida presa ao pecado, o que acontece? Então você não morreu. É assim de simples. Lembrando que há uma grande diferença, jovens. Lembrando, uma grande diferença entre viver uma vida presa ao pecado e ser surpreendido no pecado. O nascer de novo é como ser transformado de um porco que se deleitava na lama a um ser humano. É isso que vocês têm que entender. Olha, o que aconteceu quando você morreu para a sua antiga forma de viver é tão sobrenatural, eu já falei para vocês sobre isso, como um porco que morreu e foi transformado a um humano. E esse porco, o que acontece? Se vemos no nosso contexto atual, a guerra entre o velho e o novo, como que será? Esse porco, se de fato morreu, agora tem esse corpo humano. E o humano, ele come e ele só consegue sobreviver comendo bem, comendo comidas que foram feitas para humanos. Só que esse humano, agora que antigamente era um porco, ele ainda tem alguns hábitos antigos. Ele ainda tem alguns desejos, memórias, lembranças. Ele lembra de quão bom era quando ele era um porco deitar na lama e comer do lixo. E esse antigo homem começa a se lembrar de quanto se deleitava nisso. E alguém que verdadeiramente foi transformado, talvez pode até ser surpreendido no pecado. Talvez até pode se lembrar de como era e ir e se jogar na lama de novo e começar a comer do lixo. Só que se de fato for transformado a um ser humano, assim que colocar o lixo na sua boca, ele vai dizer, nossa, que nojento. Antes era tão bom, mas agora... E ele vai começar a vomitar. E vomitar porque a nova natureza, ser humano, não consegue mais ficar sujo na lama. Não consegue mais desfrutar
voltar do lixo. Então, se de fato ele for transformado, então ele irá lembrar, falar, por que eu voltei para esse lixo? E ele irá voltar para sua casa, irá tomar banho, irá se lavar, irá se alimentar com comida boa e verdadeira e se arrependerá. O arrependimento é, de fato, voltar para o Senhor, voltar para sua casa, voltar para o seu novo lar, onde a sua nova natureza tem prazer verdadeiro em estar. Mas, se você voltar para a lama e para o lixo, e você deleitar e ficar, e dizer, esse é o meu lugar, é porque você nunca foi transformado. É porque, de fato, você é um porco. Em 2 de Pedro, capítulo 2, nos últimos versos, Pedro diz, e assim se faz verdadeiro o salmo. O cachorro volta a seu vômito e o porco volta à lama. Se uma pessoa conhece os ensinamentos de Cristo e volta a ser enredado pelos seus pecados, Pedro diz que é melhor que eles nunca tivessem ouvido o evangelho. Porque eles ficam em pior estado, tendo conhecido as verdades e voltado para sua antiga forma de ver. Ou seja, tendo conhecido a graça e não ter deixado a graça transformar eles. Não ter se submetido aos ensinamentos da graça, que é morte. Morrer para viver. E é isso que ele explica aqui, Paulo, em verso 12. Portanto, não deixem que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça aos seus desejos maus. Não ofereçam partes de si mesmos ao pecado como instrumentos de maldade, mas sim, olha o que ele diz, mas sim, ofereçam-se a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida. Muitas vezes, jovens, a razão por qual você continua lutando com o pecado é porque você não está fazendo o ataque. Você tenta se defender sem fazer o ataque. O ataque é oferecer-se a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida. E ofereçam cada parte de si mesmos a Ele como um instrumento de quê? Antes de pecado, agora de justiça. Pois o pecado não será mais o seu senhor, porque você não está sob a lei, mas sob a graça. O que Paulo está dizendo é, então, considerando tudo o que eu disse, Paulo dizendo, considerando tudo que eu disse, não permitam que o pecado reine em vocês, pois vocês morreram e receberam uma nova natureza, que agora luta contra o pecado e luta pela santidade. Deus lhes deu uma natureza que agora pode suportar toda tentação. Deus lhes deu uma nova natureza que agora pode ver a porta fornecendo uma maneira de escapar. Você pode ver Ele à porta. Você pode ver Deus parando-se na porta dizendo, olha, há um escape para a sua tentação. E aí é onde nós começamos a entender que temos tudo para parar de pecar. Ele não deixa tentação nenhuma vir sobre nós que não podemos suportar. Ou seja, toda tentação é suportável. E Ele tem uma porta de escape para toda tentação. Ou seja, é escapável. Não temos mais desculpa. Mas no lugar disso, ofereçam cada parte de si mesmos ao Senhor. Se você oferecer suas mãos a Deus, elas não podem ser usadas para o pecado. Se você oferecer seus pés a Deus, eles não podem ser usados para o pecado. Se você oferecer seus olhos, seus órgãos, sua mente, seu coração, eles não podem ser usados para pecar. E tudo isso porque vocês foram libertados do pecado. Agora vocês foram colocados sobre quê? Sobre a graça. A graça não é uma desculpa para pecar. Não é uma desculpa para pecar. Mas é o completo oposto. É o poder para viver uma vida de santidade.
Aquele que continua pecando não está sob a graça, mas ainda é escravo do pecado e ainda está sob o domínio da lei. Verso 15 diz assim: então o que diremos? Vamos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De maneira nenhuma. Paulo deixa isso tão claro que nós não devemos pecar sob a graça, porque é a graça que nos ensina a viver vidas santas, e quem está verdadeiramente sob a graça não pode resistir aos seus ensinamentos. Quais ensinamentos? Aos ensinamentos da graça. Verso 16. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, vocês são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça? O que vocês têm que entender é que você não pode ser ambos. E então eu te pergunto, você é escravo do pecado ou você é escravo da justiça? Você, jovem, é escravo do pecado ou é escravo da obediência? Responda por si mesmo. Olhe para a sua vida. Se você vê um padrão de pecado que parece impossível de abandonar, que domina sobre você, então eu estou te dizendo agora para você com palavras claras: você é escravo do pecado. Mas isso não é para condenar você. Não é para condenar você. Mas para lhe dar hoje uma mensagem de esperança. Porque no verso 17 diz assim: mas graças a Deus que, embora vocês fossem escravos do pecado, eu também era escravo. O pastor Cris, o pastor Lucas, todos que estão aqui, a igreja, todos éramos escravos do pecado. Mas olha o que ele diz: vocês obedeceram de coração ao padrão de ensino que agora reivindicou sua lealdade. Vocês lembram o que eu falei a semana passada, que eu estou falando nos nossos devocionais? Tudo vem da palavra. A fé vem de quê? De ouvir o quê? A palavra. O evangelho que Jesus fez na cruz, como que nós recebemos? Ouvindo a palavra, entendendo. E aqui diz que somos transformados de pessoas que eram escravos do pecado à justiça, de acordo com o quê? De acordo com o obedecimento de coração a quê? Ao padrão de ensino. O ensino que agora reivindicou sua lealdade. Verso 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Glória a Deus. Por Cristo, através de Cristo, podemos ser libertados do pecado. A palavra encarnada, a palavra feita homem. Mas para isso, jovem, precisamos morrer como Cristo morreu. Precisamos morrer como Cristo morreu para ser libertados da escravidão da morte que vem do pecado e então ser livre do pecado. Verso 19, estamos quase terminando. Estou usando um exemplo, Paulo diz, da vida cotidiana por causa de suas limitações humanas. Assim como vocês se oferecem como escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, agora ofereçam-se como escravos da justiça que leva à santidade. Ele volta a dizer: não se ofereçam mais ao pecado, mas ofereçam-se a Deus, ofereçam-se à santidade. Nós temos que nos oferecer como escravos da justiça, da obediência, e isso nos leva à santidade. O costumava que Paulo diz aqui, vocês se ofereciam, vocês costumavam se oferecer como escravos da impureza, realmente tem que ser um ofereciam, realmente tem que ser no passado, mas essa palavra na sua vida
É oferecias, você oferecia, ou é eu ofereço? Eu ofereço minha vida ao pecado? Qual é? Qual é? Você tem que ser sincero, entender a sua condição, para de fato poder se arrepender perante o Senhor e ser resgatado pela sua mão. Ainda é um eu faço? Você é escravo da justiça, jovem. Quando você sai, seus olhos são escravizados pela justiça, comprometidos a não se desviar. Quando você está no seu telefone, você é escravo da justiça, comprometido a não consumir aquilo que te destrói. Quando você está sozinho, você é escravo da justiça, comprometido a não viver nas trevas. Você se sente escravizado pela justiça? Responda hoje. Seja sincero hoje, jovem. Eu te digo, eu sou um escravo de Cristo. Eu era escravizado pela desobediência, a imoralidade, o pecado, mesmo estando pregando de cidade em cidade no Brasil. Mas hoje, o meu mestre não é mais um mestre maldoso. O meu mestre não é mais um mestre que me maltrata, que me pune, que me faz passar vergonha. Um mestre que me machuca, não. O meu mestre agora é Cristo. De fato, Ele é o dono da minha vida, dos meus olhos, das minhas mãos, dos meus pés, do meu coração, dos meus ouvidos. E se eu for surpreendido no pecado, se eu emprestar meus olhos na rua para aquilo que não devo, ou meus ouvidos, ou minhas mãos, o que for, rapidamente eu lembro de quem é meu mestre. E eu corro de volta para Ele. Eu digo, não, eu não oferecerei mais a minha vida ao pecado, pois agora eu sou teu. Mas será que é sincero quando você volta para o mestre? Será que quando você fala para o mestre, mestre, de fato não ofereço mais? Ele olha para ti e diz, com seus lábios você afirma uma coisa, mas com suas ações, dia após dia, você me trai. Eu te comprei, você era escravo do pecado e eu te comprei por um alto preço. Não para te escravizar e maltratar, mas para te tornar um filho meu, para te mostrar que bom é andar em santidade, pois quando você anda em santidade, você pode andar comigo. Por que que você volta para a lama de onde eu te tirei? Por que que você volta para o lixo? Você não é satisfeito com o pão que eu te dou? E em verso 20 diz, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres do controle da justiça. Antes a justiça não controlava. Antes a justiça, jovem, não controlava você. Mas agora a justiça deve te controlar. Verso 21. Que benefício vocês colheram naquele tempo das coisas das quais agora se envergonham. Essas coisas resultam em morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o benefício que vocês colhem leva à santidade e o resultado é a vida eterna. Aqueles que se tornaram de fato escravos de Deus colhem um benefício que leva à santidade. Qual é esse benefício que nos leva à santidade, jovem? Senão a nova natureza que agora é capaz de agradar a Deus. E o resultado é a vida eterna. O resultado é uma eternidade com o nosso amado. Pois o salário do pecado, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Você está colhendo o salário do pecado? Ou será que você de fato está recebendo o dom gratuito de Deus? O presente que Ele quer que você cuide, que Ele quer que você não menospreze. Ao receber o presente de Deus, você tem escondido Ele? Você tem menosprezado? Você tem duvidado qual tem mais valor para você? O salário do pecado? Não, eu quero continuar trabalhando para o pecado. Eu quero receber meu salário, que é a morte. É isso que vocês dizem cada vez que você volta para a lama. Cada vez que você volta para o lixo, para comer daquilo que é nada mais e nada menos do que lixo. Amém, jovens? Isso é o que Paulo está dizendo em Romanos 6. E agora vamos entrar em Romanos 7, semana que vem, onde ele fala: o bem que eu quero fazer não faço. Só que vocês vão entender aqui ao que ele de fato está se referindo. Porque ele deixou claro aqui: ou você é pecado do escravo, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Mas Davi, como que eu posso? Como que eu posso de fato morrer? Bem, nós temos aprendido muito aqui sobre produzir frutos. Você será reconhecido pelos seus frutos. E a Bíblia diz que Deus procura esses frutos e o machado já está posto à raiz, pronto para cortar qualquer árvore que não produza os frutos. E é por isso que nós fomos confiados pelo Senhor o ministério das vinhas e do vinhateiro. É um discipulado. A Bíblia diz: confessem seus pecados uns aos outros e serão perdoados. A Bíblia nos ensina que os pastores devem cuidar, que os líderes devem cuidar das ovelhas. A Bíblia nos ensina que há um vinhateiro estabelecido pelo vinhateiro, ou seja, homens e mulheres líderes estabelecidos pelo Senhor para cuidar da sua vida. Olha, nós temos um acompanhamento que você pode fazer conosco. Eu vou colocar o QR Code, vamos colocar, né, por aqui o QR Code, para você fazer sua inscrição. O que é essa inscrição? Você vai colocar seus dados, nós vamos te ligar, vamos conhecer você, vamos entender a sua situação e vamos te ajudar e te conduzir através de quê? As Escrituras. Pois você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. O problema é que você não conhece. O problema é que você só conhece mentiras. E é por isso que hoje essa palavra está te chocando muito. Porque essa é a verdade. E esse é o primeiro passo a ser liberto. Então faça seu cadastro. Venha fazer parte desses acompanhamentos. Nós iremos colocar um líder sobre tua vida para te acompanhar. Independente da sua igreja ou sua denominação. Nós estamos dispostos a cuidar de vocês durante esse acompanhamento. Então, faça sua inscrição, venha fazer parte. E eu vou orar para fechar essa maravilhosa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por esse ensinamento. Hoje foi de fato um estudo bíblico profundo, Pai, que você veio me ensinando durante essa semana para que eu possa ministrar para esses jovens. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a tua verdade, o teu ensinamento hoje possa de fato estar libertando esses jovens, possa de fato estar transformando essas vidas no nome de Jesus Cristo. Que a tua graça venha se manifestar hoje sobre eles, assim como se manifestou, pois o ensino da tua palavra já é a tua graça se manifestando para nós. Obrigado, Senhor. Em teu santo nome que oramos, ajuda-nos a viver uma vida santa e agradável a ti. Amém e amém. Amém, jovem. Não esqueça, segunda a quinta-feira temos o nosso devocional dos chamados. Olha, venha fazer parte. Eu te encorajo muito. É algo que o Senhor quer para nós. Eu digo, se você não está ouvindo, você não está fazendo parte, você está perdendo daquilo que Deus quer para nós. É assim, eu digo com convicção, é assim como quando Jesus falou para os discípulos: esperem aqui, e eles se reuniam esperando no derramar do Espírito Santo. É assim que nós estamos fazendo.
você vai perder esse derramar? Eu creio que não. Amém. É isso, jovens. Essa sexta-feira está de volta o podcast com Esther Duran, que estamos transformando. Agora é o podcast dos chamados. Amém. Nos vemos durante toda essa semana para estarmos juntos, assim como a igreja primitiva. Amém. Tamo juntos. Eu tô indo para as nações, jovens. A minha pergunta é: quem vai comigo? Coloque aí nosso hashtag e nos vemos amanhã.